Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Por favor. De Santa Luzia? Bem-vindos. Santa Luzia e Espírito Santo, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e Região e nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. Hoje, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nos passos de retomada e de reabertura, hoje nós teremos as celebrações nos horários, como de costume, 9 horas da manhã, 15 horas. Mas hoje, às 19h30, mais uma vez, terei a oportunidade de celebrar o Natal do Senhor, como desde que fui ordenado padre, desde que era diácono, como ministro ordenado, mas hoje, mais uma vez, terei a oportunidade de ver um dos momentos mais bonitos que, pelo menos para mim, se fazem presentes na vida de quem inicia o ministério presbiteral. Ver mais um dos meus irmãos mais jovens presidir a missa pela primeira vez como padre nesse santuário, que é o padre Samuel Fidelis. Ele hoje presidirá a missa das 19h30, que será transmitida pelo nosso canal no YouTube. Isso eu partilho com vocês da minha alegria, porque no corre-corre da história, no dia a dia, nada me encanta mais do que o tempo do Advento. Amo o tempo da Páscoa, mas sou literalmente apaixonado pelo tempo do Advento. Essa paixão ela tem como fruto uma reflexão que há muito tempo nos foi apresentada. E essa reflexão, ela parte justamente da leitura de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 5, 8b e 12, até o 14, 16. Davi já começa a ter um certo triunfo, já adquire um bom lugar, já tem uma boa casa, o seu povo já está, de certa forma, estabilizado, já está bem. Entretanto, sempre tem um entretanto. Como é próprio de quem percebe o empenho de algumas pessoas, a dedicação de algumas pessoas, começa-se a perceber que aquele que empenhava-se, dedicava-se ao povo e precisava de um lugar com um pouco mais de conforto. E prepara-se então a casa para Davi. E ele então, num gesto de reflexão básica,
se eu tenho essa casa, por que o meu Senhor não tem uma casa para ele? E daí construir uma casa para o meu Senhor. Porém, de toda boa intenção, de boas intenções, diz o ditado, o inferno está cheio. O Senhor, através de Natã, diz: você vai me construir uma casa? Isso porque, de fato, o Senhor não precisa de uma casa. Ele não precisa de um prédio. Mas o que o Senhor prometeu a nossos pais, desde Abraão, é que nós seríamos uma casa. Isso é muito diferente. Porque nós podemos não ter o prédio, como infelizmente podemos acompanhar nos noticiários onde nós temos chuvas que arrasam e devastam muitos lares. As pessoas perdem as suas moradias, mas eles não podem perder a sua casa. A casa aqui significa o lugar do vínculo, da unidade, de compor-se como um povo, compor-se como uma identidade, como pessoas que têm a corresponsabilidade de uns para com os outros. A casa é muito mais do que o prédio. A casa é a identidade, os laços e as afeições que estão envolvidas nas relações daqueles que habitam aquele mesmo lugar. O Senhor quer estabelecer conosco uma casa nesse segundo sentido, de um laço tão bem estabelecido com Ele, de uma compreensão tão bem estabelecida de que nós somos o seu povo, de que Ele para nós é um Pai, e nós devemos ser para Ele como filhos, que Ele realmente habite no nosso meio. Porque, afinal de contas, nós podemos construir grandes prédios, mansões. Poderíamos construir grandes impérios e até mesmo grandes igrejas. Mas se não tivermos um lastro de unidade que nos congregue, que nos mantenha unidos, é somente um prédio. E particularmente me lembro de uma experiência que tive lá na Santa Dulce dos Pobres, de uma comunidade que surgiu a partir de um grupo de pessoas que começaram a partilhar a palavra de casa em casa. Iam, por incentivo inclusive de Padre Chico, François Levden, Marie Levden, um padre francês que tem mais tempo de Brasil do que tinha de vida quando aqui chegou. Padre Chico com o círculo bíblico rezando no Alto da Marsola, uma das vilas mais antigas da região metropolitana de Belo Horizonte, e ali as pessoas começam a se unir, partilhando a palavra e começam a querer, vamos, inclusive hoje, se não me engano, me unindo à comunidade de Santa Rita, lá do Alto da Marsola, hoje eles estariam completando, se não me engano, 6 anos da primeira celebração que aconteceu no Alto da Marsola, como o início de uma comunidade. Eles se reuniram e começaram a se articular para, vamos rezar no meio da praça. Do meio da praça eles continuaram trabalhando, partilhando e começaram a se reunir num pequeno galpão que estão trabalhando para adquirir, inclusive fazem uma vaquinha online para conseguir a aquisição de um barracãozinho para poderem se encontrar como comunidade, ter a catequese e fazer mais do que simplesmente se reunir para rezar a missa, mas ser um local onde realmente a palavra tenha eco. E isso eu não estou mudando de assunto, eu estou justamente dando o tom de que eles começam a se compor como uma casa, como uma comunidade, não porque constroem um prédio. O prédio é a consequência daquilo que eles já tinham estabelecido. Como, por exemplo, uma família se estabelece não porque compram uma casa, mas a motivação de comprar a casa é para que seja realmente uma família e tenha um habitat. E aqui eu quero dizer justamente isso, a riqueza do tempo do advento. Nós todos os anos temos a oportunidade de acolher o Senhor como aquele que vem morar no nosso meio e lembrarmos de que Ele quer fazer de nós família. Ele quer fazer de nós uma casa.
E os empecilhos para que essa casa aconteça não são os interesses que cada um tem de que as coisas aconteçam conforme o seu bel prazer, porque aonde todo mundo quer coisas diferentes numa mesma casa, isso não é casa, isso é bagunça. Temos que ter um norte. E Davi, no seu interesse mais precioso e mais sutil, com a mais boa, a melhor das intenções, era simplesmente dizer assim: o Senhor também precisa de um lugar para viver. E na narrativa aqui ele está querendo dizer: você não tem que se preocupar em fazer uma casa para mim, você tem que se preocupar em ser a minha casa. Vocês têm que se preocupar em ser isso. E compreendemos aquilo que é simples dito por Zacarias: o Senhor veio ao nosso encontro, cumpriu a sua promessa. O sol da justiça veio até nós para nos conduzir no caminho da paz. E esse caminho da paz será adquirido e vivido não porque nós deixaremos de ter problemas ao nosso redor, mas porque nós saberemos que, como casa, como povo, como quem o tem no seu meio, nós temos muito mais coisas para focarmos de ponto positivo do que negativos. Ainda que olhemos para o nosso contexto sociopolítico, econômico, e vejamos coisas vergonhosas, e eu não vou fazer propaganda do que não precisa, porque eles já têm propaganda demais nos telejornais, eles deveriam ter vergonha, nós precisamos simplesmente nos unir numa única coisa: Senhor, que nós consigamos, como Zacarias, como Isabel, como Maria, como João, como José, acolher a sua presença e sermos a sua família. E para sermos a sua família, tão simplesmente precisamos escutar e viver a sua vontade. Já disse o próprio Senhor no mesmo Evangelho de Lucas. Enfim, aqui eu concluo. Sabem de uma coisa? No tempo presente, entre todas as reflexões e correntes que nós vemos do tempo atual, onde existem aqueles que brigam por tantas coisas que nada acrescentam, a maior dificuldade é que nós nos esquecemos de ser casa para construir casas. Casas com determinadas ideologias, casas com determinadas tendências litúrgicas, casas com determinadas tendências que buscam um grupo ou outro fazer isso ou aquilo conforme a sua compreensão, alguns mais libertadores, outros mais conservadores, e a gente se esquece de um ponto principal. Nós somos realmente aqueles que acolhem o Senhor para fazer a vontade dEle? Nós olhamos mais o que temos para nos deixar unidos ou procuramos mais o que nos divide? As bases da construção de nossa identidade cristã deveriam ser justamente essas: acolher o Senhor e viver com Ele. Acho que isso faria completamente a diferença no tempo presente. Até porque podem faltar os enfeites de Natal, mas não pode nunca faltar aqueles com quem nós partilhamos a vida. Esses são a nossa casa. Sejamos a casa de nosso Deus, porque as muitas casas que muitos tentam construir podem ser só de pedras, e nós nos esquecemos que a primeira moradia onde Ele deve habitar é aqui. Confiando nele de pé, apresentemos nossas preces.